Quando nós decidimos nos mudar aqui para a Espanha, nós pesquisamos todas as informações possíveis e disponíveis na internet. E muitas vezes nós tivemos muitas dificuldades de interpretá-las e de entendê-las. E assim, com esse vídeo, a gente vai mostrar para vocês tudo que vocês precisam saber para vir morar aqui na Espanha. Roda a vinheta aí, editor! Olá, como estão? Se é a primeira vez que vocês estão aqui nesse canal, deixa eu contar para vocês resumidamente a nossa história. Nós somos imigrantes do Rio Grande do Sul do Brasil e estamos na Espanha, em Málaga, mais precisamente na cidade de Fungirola. Nós estamos aqui na Espanha já faz 6 meses e nós viemos porque nós tínhamos um sonho de muito tempo, mas isso eu posso deixar para um outro vídeo, né? Acho que sim. Porque hoje a gente vai falar para vocês nesse vídeo tudo o que nós fizemos para vir aqui para a Espanha. E dentre todas as coisas, o mais importante foi a questão da documentação. Aqui eles chamam de papeles, los papeles. Em muitos lugares onde você vai procurar emprego, a primeira coisa que eles vão perguntar, ¿tiene los papeles? Então a gente vai falar um pouquinho mais para vocês sobre isso, que é a coisa mais importante, e vamos dar várias dicas para vocês que vocês podem fazer para adiantar a situação de vocês, da documentação, antes de vir para cá. Certo, Nath? Certo. E quero deixar bem claro que tudo que nós vamos passar aqui para vocês está baseado na nossa experiência pessoal, na nossa situação em particular. É muito importante que vocês façam uma busca bem aprofundada na internet para coletar várias informações. De preferência, procurem os sites oficiais aqui da Espanha, certo? E outra coisa importante é que vocês sempre busquem informações atualizadas, porque constantemente o governo aqui da Espanha vai atualizando a questão da imigração, etc. Então é muito importante que você esteja atualizado. Principalmente nessa situação de hoje, né? Com certeza, Nath? Yeah! Todos os trâmites nós fizemos por nossa conta. Nós não somos advogados, nós não somos gestores, nós não somos assessores e nós não trabalhamos na estrangeiria. Mas se você tiver alguma dúvida ou alguma dificuldade, sim, nós indicamos que vocês procurem um advogado ou alguma assessoria para que vocês não cheguem aqui e percam tempo com os papeles. Bora lá pro vídeo então, Nath. Toca aí. Beleza, galera? País escolhido, agora é só pegar a mochila e as malas e me mudar. Tudo certo? Não! Primeira coisa, escolher o país, quero me mudar, que tipo de documentação eu vou precisar para me residir legalmente nesse país e não ter problema. Todo mundo sabe que se você tiver um passaporte europeu, de algum dos países que pertence à União Europeia, isso já vai te abrir uma porta muito grande e aqui na Espanha não é diferente. Mas essa não é a única maneira. Outras opções que você tem se não tiver um passaporte são visto de estudante, visto de trabalho, visto não lucrativo e visto de empreendimentos. No nosso caso, eu tenho o passaporte da União Europeia e o meu esposo não. E uma coisa que fique bem claro, que mesmo que você tenha um passaporte de algum país europeu, que não da Espanha, isso não te faz automaticamente residente da Espanha. Você tem que tramitar a sua residência e nesse vídeo eu vou te passar alguns passos que nós fizemos para você seguir adiante. Um dos primeiros passos que a gente fez foi o nosso empadronamento, que é um trâmite que a gente fez na prefeitura da cidade onde a gente está residindo. E com isso a gente consegue verificar a oficina de estrangeiria mais próximo para que a gente possa tramitar o nosso pedido de residência. Todo estrangeiro residente na Espanha tem que tirar o NI, que é o número de identidade de estrangeiro. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre isso, que vocês podem dar uma verificada. Porém, não quer dizer, lembrando, que se vocês tiverem o NI, que vocês já são residentes aqui. No meu caso, eu tirei o certificado de cidadã da União Europeia, que é este documentinho aqui que eles te dão, que eles chamam aqui de tarjeta verde. E eu vou passar para vocês as opções para você optar para poder aplicar este certificado. A primeira opção
é vocês trabalharem para uma outra pessoa, ou seja, você vai trabalhar para uma empresa ou para alguém e com isso você vai ter que apresentar um contrato de trabalho e alta na Seguridade Social. Este último trâmite você faz nas oficinas de tesouraria da Seguridade Social, que aqui eu deixo o link para vocês. A segunda opção é trabalhar por conta própria, ou seja, você vai trabalhar independente, vai ter um empreendimento próprio, como se fosse um autônomo, e vai ter com isso que dar de alta nas oficinas da agência tributária. E aqui embaixo eu deixo o link para vocês da página web para vocês verificarem as informações. E a terceira opção é por demonstrativos de renda. Neste caso, você vai ter que demonstrar meios econômicos suficientes para você e para toda a sua família sem trabalhar. Também vai precisar fazer um seguro de saúde privado para você e para toda a sua família. Este valor de meios econômicos que eles pedem aqui é aproximadamente um valor de entre 5 mil e poucos euros para você e 3 mil e poucos euros para cada pessoa da sua família. Lembrando que esse valor pode variar de ano para ano, pode variar da cidade em que você vai estar, pode variar pelo seu caso e principalmente pela pessoa que pode estar lhe atendendo. Na página da estrangeiria vai estar muito bem explicado os documentos que você vai precisar, optando por uma dessas opções. E caso você seja um cidadão europeu ou tenha uma cidadania europeia, a sua família pode vir morar aqui com você? Vou responder para vocês agora. É o caso da Nath, minha esposa. Ela tem cidadania italiana e através dela eu consegui a minha autorização de residência aqui na Espanha. Uma das coisas mais importantes para vocês saberem é, caso você seja casado no Brasil com alguém que tem uma cidadania europeia, é muito importante, por exemplo, principalmente aqui na Espanha, que você, antes de vir para cá, você registre o seu casamento no país do qual o seu cônjuge tem a cidadania. Por exemplo, a Nath, ela tem cidadania italiana e eu sou brasileiro, então nós nos casamos no Brasil e a gente registrou o nosso matrimônio no consulado italiano, no nosso caso foi em Porto Alegre. Isso nos deu a segurança de chegar aqui e poder solicitar junto a um consulado na Itália o matrimônio, um comprovante, no caso, certificado de matrimônio internacional, que eles nos enviaram por e-mail e a gente utilizou aqui para comprovar que o nosso matrimônio está registrado aqui na União Europeia. Isso é muito importante. E no caso, se você tiver algum filho, você vai precisar trazer toda a documentação dos seus filhos aqui para a Espanha, certidão de nascimento, enfim, o máximo de documentação possível, porque certamente vai ser necessário, e de preferência já traga traduzido e apostilado. E lembrando sempre que essa documentação que é apostilada e traduzida, ela tem uma validade, que normalmente são 3 meses. Então se atenha a esses detalhes para que você não deixe vencer essa documentação. No caso, a documentação minha, que eu sou familiar então de um cidadão da União Europeia, eu encaminhei essa documentação no setor de estrangeiria do governo, que no nosso caso é aqui em Málaga, no centro de Málaga. Você precisa marcar uma cita. Aqui na Espanha é tudo através de cita, você marca no site. A cita, no caso, é um agendamento que você vai fazer, e aí no momento que você vai lá, você leva toda a sua documentação. É uma consulta muito rápida, normalmente você entrega a documentação, a pessoa confere ali, não leva mais que 2 ou 3 minutos. E aí você deixa essa documentação lá, que vai ser analisada pelos oficiais que trabalham na estrangeiria, e em seguida eles vão te mandar um e-mail ou uma carta pelo correio com a resposta falando se foi aprovado ou não, ou se falta alguma documentação para acrescentar no processo. No momento que você tem a aprovação como um residente, como um familiar de residente da União Europeia,
você tem 30 dias após a aprovação para ir até a polícia e retirar um documento que se chama TIE, T-I-E, que significa Tarjeta de Identidade de Estrangeiro. Portanto, os passos são os seguintes: você vai agendar uma cita junto à estrangeria e lá você vai levar toda a documentação. Depois de ser analisado, se você tiver a sua documentação aprovada, você vai ter 30 dias após essa aprovação para ir na polícia e retirar o seu documento, a sua tarjeta de identidade de estrangeiro. Uma curiosidade muito importante que talvez nem todo mundo saiba, não tenha se dado conta, é que na Espanha se falam distintos idiomas, não somente o castelhano, como por exemplo também o catalã, o basco e o galego. O país é dividido em comunidades autônomas que não somente mantêm a sua língua, mas também os seus costumes regionais bem diferentes. E isso é um dos grandes motivos na hora também de você decidir a cidade onde vai residir. Que, por exemplo, se você tiver seus filhos, vão ser colocados numa escola onde vão falar a língua regional, assim como no seu trabalho. Já que entramos no tema de trabalho, vamos falar dele um pouco, já que constantemente nos perguntam qual é a demanda de trabalho aqui na Espanha, onde conseguir o melhor trabalho, quanto pagam, onde buscar, etc. e etc. Na realidade, a Espanha é grande, com grandes centros urbanos distribuídos em todo o país, mas também tem costa, tem centros turísticos e tem campo. Uma das melhores formas de investigar o mercado de trabalho aqui é você baixar as aplicações que eles usam aqui para busca de trabalho, e assim você pode filtrar pela cidade que te interessa, pela profissão que te interessa, pela ocupação que te interessa. E assim você vai conseguir ter uma ideia sobre o mercado de trabalho conforme a tua profissão e aonde você vai querer morar. Esses aplicativos que eu acabei de falar são a InfoJob, Job Today, a Indeed, e a que mais eles estão utilizando aqui agora é o LinkedIn. Então, uma dica que você faça ou atualize o seu perfil, porque aqui eles dão muita importância para isso. E se você quiser utilizar um diploma universitário aqui, ele deverá ser homologado para ser válido na Espanha. E para isso eu vou te deixar um link aqui para que você possa verificar todas as informações do que você precisa fazer ou trazer para que isso seja válido aqui. Uou! E outra coisa que preocupa muito é o aluguel aqui, a moradia, quanto custa, como se contrata, onde encontrar, e eu vou deixar mais essas dicas aí para vocês. As buscas são através de imobiliárias, grupos de Facebook e sites. Eu vou deixar 2 links de sites aqui para vocês já possam ir fazendo uma busca da região em que vocês vão ficar para ter noção de valores. E se você vier aqui para nossa região, nos envie um e-mail que nós estamos fazendo essa assessoria, essa ajuda aí para vocês. A gente, quando chegou aqui, a gente se hospedou em um Airbnb. Nós alugamos por umas 2 semanas para que a gente pudesse, durante esse período, alugar algum imóvel em definitivo. E nós tivemos muita sorte que no final dessas 2 semanas nós já estávamos nos mudando para esse apartamento que a gente alugou, que é o que a gente está hoje. Já faz 7 meses praticamente. Tem vista para o mar, é um apartamento que eu considero bom, a gente gosta de morar aqui. Tem 2 dormitórios, é um prédio um pouco mais antigo, mas essa questão de valores aí em relação ao aluguel vai variar bastante dependendo da localização. Quanto mais próximo do mar, mais caro. Geralmente, não é sempre, mas geralmente quanto mais próximo do mar, mais caro. Então assim, ó, essa questão burocrática aqui em relação a contrato de aluguel, a gente sentiu que foi muito mais simples do que no Brasil. Não tem tanta burocracia quanto no Brasil. Geralmente essa questão do aluguel aqui, para quem vem de fora, fica mais difícil porque você não tem comprovante de renda. Aqui se chama nómina. Então quando você vai alugar um apartamento,
a pessoa que é a proprietária do imóvel vai perguntar se você tem a nômina, que é o seu contra-cheque no Brasil, seria. E se você não tem essa nômina, muitas vezes, na grande maioria das vezes, eles vão perguntar para você, ou vão pedir para você fazer um depósito de no mínimo 6 meses, e tem alguns casos que eles pedem até 1 ano de aluguéis adiantados para uma garantia maior para o dono do imóvel. Então anotem aí tudo que vocês vão precisar. É 1 mês de aluguel adiantado, mais 1 ou 2 meses de aluguel de FIA como fiança, mais o valor do agente imobiliário. Se não tiver contrato de trabalho, vão poder pedir para vocês de 6 meses a 1 ano de aluguel adiantados. Já fez o cálculo aí quanto é que deu? O que a gente pode fazer para adiantar antes de vir? Obviamente são muitas coisas que vocês vão estar com a cabeça a mil, tendo que deixar a sua casa, tendo que deixar a sua família, principalmente, que é o mais difícil. Porém, eu vou bater na tecla que as principais coisas que vocês têm que fazer antes é a documentação, porque um esquecimento de algum papel ou de algum documento pode te atrasar muito as coisas para seguir adiante aqui. E sem as tarjetas, que eles chamam aqui, sem as permissões para residir ou para trabalhar, isso fica cada vez mais difícil. Então, realmente, são os documentos que vocês têm que trazer. Verifique 1, 2, 3 vezes, quantas vezes precisarem. Nós aqui fizemos uma lista de tudo que precisava, revisamos novamente. E muito importante que todos eles venham já traduzidos e já venham apostilados para que esses documentos sejam aceitos internacionalmente. Normalmente, como já foi falado, esses documentos vão durar 3 meses para vocês aqui, tá? Tem validade de 3 meses. Outra coisa que é muito importante, tudo que se faz aqui tem que se fazer um agendamento, uma cita prévia. Então, se você mais ou menos conseguir calcular o seu tempo que você vai conseguir para alugar uma casa aqui e tudo mais, você já pode fazer esse agendamento já aí no seu país, para que quando você chegue aqui, você já tenha uma cita, porque às vezes tarda muito, o sistema está colapsado e às vezes demora para você conseguir. Então, se já tiver adiantado, vai ser isso um grande passo para frente. Aqui eu deixo o link da página da Estrangeiria, para que, se você quiser, você já pode ir fazendo o agendamento à sua cita. Bom, espero que tudo isso te sirva para te orientar um pouco e para você saber por onde começar, porque para nós foi muito importante saber a experiência de outras pessoas e que tenham passado por isso, tenham feito isso. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você acha que isso pode servir para alguma outra pessoa também, compartilhe. Se ficou alguma coisa para trás que eu tenha esquecido, alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa na descrição que eu vou tentar responder o mais rápido, o mais breve possível. Sempre o nosso muito obrigado por ter nos assistido e estar com a gente. Tchau e até a próxima!